Este programa tem o apoio de... A propósito do Dia Internacional das Mulheres, António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, diz que a pandemia apagou décadas de avanços para a igualdade de género. E ainda em Felgueiras, as famílias vão poder abraçar os séniores que se encontram nas instituições. Estes são os destaques do Novo Notícias desta segunda-feira. Novo Notícias, com Mariana Nogueira. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao primeiro bloco informativo desta semana, aqui no Novo Canal. No dia de hoje, 8 de março, assinala-se o Dia Internacional da Mulher. E o Novo Canal não podia deixar esta data passar em branco. E por isso fez um vídeo a desejar-lhe um ótimo dia. O Dia Internacional da Mulher celebra as conquistas das mulheres provenientes dos mais diversos contextos étnicos, culturais, socioeconómicos e políticos. Neste 8 de março, o Novo Canal quer desejar um dia feliz a todas as mulheres. Ainda a propósito deste dia, António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, diz que a pandemia apagou décadas de avanço para a igualdade de género. The COVID-19 pandemic has erased decades of progress towards gender equality. From high job losses to exploding burdens of unpaid care, from disrupted schooling to an escalating crisis of domestic violence and exploitation, women's lives have been upended and their rights eroded. Mothers, especially single mothers, have faced acute anxiety and adversity. The consequences will far outlast the pandemic. But women have also been on the front lines of pandemic response. They are the essential workers, keeping people alive and holding economies, communities and families together. They are among the leaders who have kept prevalence rates lower and countries on track for recovery. This year's International Women's Day highlights the transformative power of women's equal participation. We are seeing it ourselves at the United Nations, where I am proud that we have achieved gender parity in UN leadership posts for the first time in history. The evidence is clear. When women lead in government, we see bigger investments in social protection and greater inroads against poverty. When women are in parliament, countries adopt more stringent climate change policies. When women are at the peace table, agreements are more enduring. And with women now serving in equal numbers at the top leadership posts at the United Nations, we are seeing even more concerted action to secure peace, sustainable development, and human rights. In a male-dominated world, with a male-dominated culture, gender equality is essentially a question of power, and males are an essential part of the solution. I call on countries, companies, and institutions to adopt special measures and quotas to advance women's equal participation and achieve rapid change. As we recover from the pandemic, support and stimulus packages must target women and girls specifically, including through investments in women-owned businesses and the care economy. Pandemic recovery is our chance to leave behind generations of exclusion and inequalities. Whether running a country, a business, or a popular movement, women are making contributions that are delivering for all and driving progress towards the Sustainable Development Goals. It's time to build an equal future. This is a job for everyone and for the benefit of everyone. Thank you. Já o Ministério da Defesa Nacional assume o compromisso de continuar a desenvolver políticas em prol da igualdade.
No dia em que se assinala o Dia Internacional da Mulher, o Ministério da Defesa reafirma o compromisso de continuar a desenvolver políticas em prol da igualdade que promovam uma maior participação das mulheres na defesa e, em particular, nas Forças Armadas. O Gabinete do Ministro da Defesa Nacional avança que as medidas já implementadas pelo Ministério da Defesa têm contribuído para um aumento sustentado do número de mulheres nas fileiras, representando 13% dos efetivos em 2020, o valor mais alto da última década. A tendência é de crescimento transversal aos 3 ramos. O Gabinete do Ministro esclarece que na categoria de oficiais as mulheres já atingem os 20%, indício positivo do caminho para a paridade na liderança militar. Relativamente aos dirigentes civis da Defesa Nacional, o género feminino já representa 40%. A Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres reclama uma agenda política feminista. A Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, maior organização da sociedade civil portuguesa na área dos direitos humanos das mulheres e das raparigas, reclama, no dia em que se assinala o Dia Internacional da Mulher, a implementação de uma agenda política feminista para os direitos das mulheres. A Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres assume também, em comunicado à imprensa, a necessidade de combater o flagelo da violência doméstica que continua a fazer-se sentir na sociedade portuguesa. A plataforma aponta também críticas ao quadro macroeconómico com características de um modelo patriarcal, quase perfeito, baseado num crescimento insustentável, assente na exploração das pessoas, principalmente das mulheres. O Centro de Vacinação contra a Covid-19 de Paredes abre já esta terça-feira. Abre esta terça-feira o Centro de Vacinação de Paredes, estrutura que se encontra instalada no pavilhão Rota dos Móveis, em Lourdelo. Este equipamento integra 4 postos de vacinação, zona de recobro, zona de acolhimento e espera e gabinete médico. O pavilhão Rota dos Móveis foi adaptado pela autarquia com o acompanhamento do Agrupamento de Centros de Saúde, Tâmega 2, Val de Sousa Sul, tendo a autarquia disponibilizado uma equipa para assegurar e apoiar os utentes, cidadãos que se desloquem ao local. A Câmara Municipal irá ainda providenciar o transporte aos munícipes que dele necessitem. O apoio no transporte pode ser solicitado através de contacto 925 482 888, das 9 horas às 17, disponível de segunda a sexta-feira. A autarquia relembra que todas as pessoas convocadas para a vacinação são informadas da hora e local pelos serviços de saúde. E o Centro de Vacinação contra a Covid-19 em Passos de Ferreira já abriu portas no passado sábado. Entrou em funcionamento este sábado o Centro de Vacinação de Passos de Ferreira, equipamento instalado no Parque das Exposições da Associação Empresarial Local e preparado pela autarquia para o efeito. Na abertura da estrutura foram vacinados profissionais de saúde dos vários centros de saúde que integram o agrupamento de centros de saúde do Tâmega 3, Val de Sousa Norte. Segundo a autarquia, a abertura permitiu testar o circuito do equipamento, assim como a adaptação dos profissionais ao espaço. O município dispõe no local de uma equipa composta por agentes da Polícia Municipal, 2 assistentes operacionais e 2 elementos das Brigadas de Intervenção Comunitária que prestam apoio aos cidadãos. O Governo vai investir mais de 19 milhões de euros na realização de testes rápidos antigénio nas escolas. O Governo autorizou a aquisição de serviços de realização de testes rápidos de antigénio em estabelecimentos de educação e ensino públicos e em respostas sociais de apoio à infância do setor social e solidário, num montante de mais de 19 milhões de euros. O Governo destaca em comunicado do Conselho de Ministros eletrónico que com esta operação pretende preparar a reabertura gradual e sustentada das atividades presenciais, dando continuidade à implementação da Estratégia Nacional de Testes para SARS-CoV-2 2020. O movimento Doentes pela Vacinação defende que é fundamental não se atrasar a vacinação. O MOVA esclarece em comunicado enviado ao 91 Canal que, em muitos casos, médicos e utentes podem optar pela teleconsulta e pela prescrição eletrónica, reforçando que o cumprimento de procedimentos como a vacinação é fundamental para evitar o aparecimento de doenças graves como o sarampo.
Preocupado com os expectáveis atrasos no cumprimento do Programa Nacional de Vacinação e das vacinas extraplano, agora que entramos em novo confinamento, o movimento Doentes pela Vacinação deixou alerta que é fundamental que não se atrase a vacinação. Consciente de que a deslocação física para ter acesso a uma consulta pode ser um entrave, o MOVA lembra que, em muitos casos, médicos e utentes podem optar pela teleconsulta e pela prescrição eletrónica, reforçando que o cumprimento de procedimentos como a vacinação é fundamental para evitar o aparecimento de doenças graves como o sarampo, a meningite ou a tuberculose. O movimento sustenta ser fundamental que a população compreenda os riscos de uma quebra na vacinação. Em Felgueiras, os familiares vão poder abraçar os séniores que se encontram nas instituições no âmbito do projeto Abraços com História. As famílias de Felgueiras vão poder abraçar os familiares séniores que se encontram nas instituições no âmbito do projeto Abraços com História Felgueiras, uma iniciativa da autarquia que teve início na passada sexta-feira. A autarquia destaca que este projeto tem como objetivos combater o isolamento sénior aprofundado pela pandemia. Citada em comunicado, a vereadora da Saúde e da Coesão e Ação Social, Rosa Maria Pinto, realçou que a crise sanitária acabou por afastar-nos do contacto humano, o que é um verdadeiro teste à resiliência humana, reconhecendo que os mais idosos foram quem mais sofreu com esta situação. Por serem um grupo de risco, os mais velhos sofreram mais com este isolamento. A autarca considera que, apesar do isolamento os proteger, não deixa de originar consequências ao nível da sua saúde mental. Mais à frente, aqui no Novo Notícias. O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses adverte para o risco de mais de 1.800 enfermeiros serem despedidos. O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses alerta para a existência de 1.800 enfermeiros que estão em risco de despedimento. O sindicato revela que o despedimento por cessação de contrato de trabalho a termo é inaceitável, sustentando que esta situação pode acontecer a cerca de 1.800 enfermeiros. O sindicato, que expôs a situação através do envio de cartas ao Primeiro-Ministro e à Ministra da Saúde, reclama a resolução do problema por parte do Governo, exigindo que nos estabelecimentos com natureza de gestão empresarial os contratos de trabalho a termo sejam convertidos em contratos sem termo, incluindo os de termo incerto, com fundamento na substituição de enfermeiros temporariamente ausentes. No Peso da Régua vai ser promovida uma webinar sobre a alimentação e o peso saudável em tempos de pandemia Covid-19. Alimentação e peso saudável em tempos de Covid-19, assim se designa o webinar que se irá realizar esta quarta-feira pelas 18h30 em Peso da Régua, numa iniciativa do Departamento de Educação para a Saúde da Liga Portuguesa contra o Cancro, Núcleo Regional Norte. A iniciativa faz parte de um ciclo de outros debates online, denominado Prevenção a Dobrar, que reúne especialistas para discutir diferentes temáticas relacionando o cancro com a Covid-19. O webinar será transmitido na plataforma Zoom e em direto na página Facebook daquele núcleo. Mais à frente, aqui no Novo Notícias. Vamos ver agora como é que está a situação epidemiológica no país nas últimas 24 horas. Portugal registrou nas últimas 24 horas 25 vítimas mortais e mais 365 infectados pelo novo coronavírus. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde, já foram contabilizados desde o início da pandemia 16.565 óbitos e 810.459 casos confirmados de Covid-19. Dos óbitos reportados, 6 residiam na região norte do país, 4 no centro, 15 na zona de Lisboa e Vale do Tejo. O presidente da Câmara Municipal de Peso da Régua, José Manuel Gonçalves, foi indicado para representar Portugal na Europa. O presidente da Câmara Municipal de Peso da Régua, José Manuel Gonçalves, foi indicado pelo Conselho de Ministros para assumir funções como membro efetivo no Congresso das Autoridades Locais e Regionais Europeu, órgão do Conselho da Europa. O município esclarece que o Congresso dos Poderes Locais e Regionais é uma instituição do Conselho da Europa onde estão representadas as autoridades locais e regionais dos 47 membros do Conselho da Europa, representando a instituição mais de 150.000 organismos de poder local e regional,
e, a par do Comitê das Regiões da União Europeia, é a única organização internacional que representa publicamente os municípios e regiões da Europa. A Dolman vai promover nos próximos dias 15 e 16 ações de sensibilização sobre a vespa velutina. O 91 Canal esteve à conversa com Elsa Pinheiro. A Dolman, que tem como missão a promoção do desenvolvimento desta região, vai promover nos dias 15 e 16 de março a ação de sensibilização Vespa velutina, mitigação dos impactos, a realizar no âmbito do Grupo Operacional Controlo e Minimização de Prejuízos da espécie invasora, Vespa velutina nigritorax, na produção apícola, cofinanciado pelo PDR 2020. Segundo Elsa Pinheiro, coordenadora-geral da Dolman, a iniciativa tem como objetivos a partilha do conhecimento gerado. Este é um projeto que já está em curso há cerca de um ano. A Dolman pretende ajudar os apicultores a lidarem com o problema. Para tal, foi feita monitorização e vigilância para que fosse possível perceber qual o nível de ocorrência. É um projeto que já está em curso, está no último ano de execução, já iniciou em 2018 e trata-se de um trabalho de investigação-ação, digamos assim. Portanto, nós neste trabalho convidamos o TAD, a Universidade de Trás-os-Montes, a estudar esta questão, de perceber como é que podemos mitigar os efeitos desta praga que de facto se instalou não só no nosso território, no país também, até já chegou ao sul, começou pelo norte de Portugal, e perceber também de que forma é que podemos ajudar os apicultores a resolver o problema. Portanto, é um projeto que, para além da UTAD, integra também outro grupo de ação local que intervém aqui nesta região de Tâmega e Sousa, que é a ADER Sousa, e apicultores e associações que também estão a trabalhar connosco, associações de apicultores do Marão e de Montemuro. Portanto, está reunido o leque daqueles que são os parceiros principais no combate a esta problemática. E este projeto tem exatamente como plano de ação fazer, por um lado, o diagnóstico daquilo que é a atividade apícola no território, por outro lado, uma das estratégias que foram definidas é precisamente a monitorização e a vigilância por parte dos apicultores junto dos seus apiários, no sentido de perceber qual é o nível da ocorrência, e depois aplicar aqui algumas práticas no sentido de testar a sua eficácia, nomeadamente a questão da transumância, ou seja, poder transferir as colmeias em determinada fase do ano para outros locais, onde haja menos combate ou menos avistamentos de vespas, depois a questão das armadilhas, e é aqui que se coloca esta ação que estamos agora a realizar. A ação de sensibilização, por um lado, tem como objetivo fazer a apresentação destes resultados de investigação que temos vindo a realizar ao longo destes anos e, por outro lado, sensibilizar os apicultores para a necessidade de colocarem armadilhas nas imediações dos seus apiários. As armadilhas artesanais são uma das soluções para combater a praga, que já está instalada. A Dolman desaconselha a resolução do problema por iniciativa própria, sempre que é avistado um ninho. Aquilo que está recomendado é que façam o registro fotográfico, façam a georreferenciação e, aliás, podem dar podem e devem, com certeza, os serviços municipais vão-nos perguntar pela localização exata, e as coordenadas GPS são muito importantes para isso. Portanto, quando fizerem o contacto telefónico com o serviço municipal, e é isso que devem fazer, é mesmo o contacto telefónico com os serviços municipais, sinalizando esta questão. Eles diretamente ou através de serviços que alguns municípios trabalham com entidades prestadoras de serviços, sejam os bombeiros, sejam outras entidades privadas, articularão e no sentido do ninho ser de facto destruído, porque obriga de facto a cautelas muito específicas, a períodos de dia em que é mais recomendável fazer essa destruição, por norma é em período noturno. Portanto, de todo está aconselhado que seja a pessoa, qualquer um de nós, a fazer essa tentativa de contacto. De destruição, pode correr mal no contacto, de facto, sim. Os números são elevados nesta zona do Val de Sousa e Baixo Tâmega? Sim, são elevados. Neste momento nós estamos a fazer essa atualização precisamente há cerca de meio ano, talvez mais, ascendia a centenas de ninhos abatidos neste nosso território. O Sousa, e também é importante dizer isto, na parte do Sousa trabalhamos com os colegas da ADER Sousa, também eles vão ter, no contexto do grupo,
uma sessão de sensibilização mais direcionada para os municípios do Sousa, portanto aí já estarão representados os coordenadores de serviços municipais de Felgueiras, Passos de Ferreira, Lousada, Penafiel, e será no dia 15, portanto 15 e 16 serão dias que estão dedicados a esta temática. Elsa Pinheiro, coordenadora-geral da DOLMA, no Val de Sousa e Baixo Tâmega, após monitorização já se abateram centenas de ninhos destas vespas, num período de cerca de meio ano. Nos próximos dias 15 e 16, a DOLMA vai realizar uma ação de sensibilização subordinada ao tema Vespa Velutina, mitigação dos impactos. Nesta ação será efetuado um ponto da situação dos trabalhos realizados até ao momento, devendo ainda ser apresentadas algumas abordagens de combate a esta praga, que nesta época do ano se reveste de particular relevância para os apicultores. A iniciativa irá decorrer em formato webinar, no período compreendido entre as 10 horas e as 12h30. A sessão de abertura contará com a participação da Presidente da Dolman e chefe do Executivo da Câmara de Marco de Canaveses, Cristina Vieira, vários coordenadores municipais de Baião, Rezende, Amarante, sendo que as notas finais estarão a cargo de Elsa Pinheiro, coordenadora-geral da Dolman. Este bloco informativo faz agora uma pausa de apenas 30 segundos para compromissos publicitários. Fique desse lado que eu volto já. Como diz o ditado, quando se fecha uma porta, abre-se uma janela. Esta é a janela da nossa casa. É aqui que os nossos dedicados colaboradores continuam a servir o que tanto gosta. Pelo bem deles e de todos os que têm que sair para servir os outros e o país, mantemos abertos, além do McDelivery, o McDrive. Para que mesmo em momentos como este, todos possamos partilhar bons momentos, mas em casa. Em breve, voltaremos a recebê-lo na nossa, com o sorriso de sempre. Em Alijó já foi assinado o contrato de execução do canil municipal. Foi assinado o contrato de execução do canil municipal de Alijó, após ter sido adjudicado na semana passada. O contrato de execução da empreitada do futuro canil municipal, que foi assinado no dia 3 deste mês, prevê um investimento de cerca de 340 mil euros. O equipamento será construído no antigo estaleiro do IC5 e tem como objetivos criar condições condignas para acolher os animais errantes do concelho, dando resposta aos problemas relacionados com o abandono, captura e esterilização de cães e gatos. Mais à frente, aqui no 9 Notícias. Arouca cria um grupo com o objetivo de promover dinâmicas de valorização da raça arauquesa. Aumentar o efetivo do arauquês, bem como dinâmicas de valorização e dinamização desta raça autóctone, foi o objetivo do grupo de trabalho que o município criou e que esteve reunido online na sexta-feira passada. Segundo nota da autarquia, o objetivo deste grupo passa por definir e implementar um conjunto articulado de ações que visam aumentar o efetivo do arauquês. Integra este grupo a Associação de Agricultores do Concelho de Arouca, a Cooperativa Agrícola de Arouca, a Confraria Gastronómica de Raça Arauquesa, o Presidente da Junta de Freguesia da Alvarenga, Luís Filipe Teles, e o veterinário Paulo Teixeira. Em Vila Nova de Gaia foram detidos 2 homens de 34 e 43 anos suspeitos de violência doméstica. O Comando Territorial do Porto, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas do Porto, deteve, na passada quinta-feira, 2 homens de 34 e 43 anos por suspeita de violência doméstica, em 2 situações distintas no concelho de Vila Nova de Gaia. Segundo a GNR, na primeira situação e no âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares da Guarda apuraram que o suspeito de 43 anos agrediu, injuriou e ameaçou a vítima, sua mulher, de 43 anos, com quem se encontrava casado há 15. O suspeito mantinha a vítima isolada socialmente, controlando os seus contactos telefónicos e impedindo-a de contactar os seus familiares. Com o escalar dos episódios de violência física, o suspeito foi detido. O circuito de contemplação em Valongo permite apreciar a paisagem e ainda desfrutar de 3 tronos romanos. Encontra-se em fase de conclusão o circuito de contemplação de Valongo, estrutura montada pela autarquia local que integra 3 baloiços e 3 tronos romanos.
A autarquia esclarece que esta estrutura, além de permitir ao longo de cerca de 30 km usufruir da paisagem, possibilita fazer o registro fotográfico e assinalar a passagem pelo território. O município avança que o circuito de contemplação integra elevações entre 350 a 400 metros acima da linha do mar, oferecendo vistas magníficas sobre o Porto, Vila Nova de Gaia, Maia e Matosinhos. Vamos ver agora como é que está a meteorologia para os próximos 2 dias, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. As previsões da meteorologia para amanhã, dia 9 de março, são de céu nublado por nuvens altas com temperaturas máximas de 16 graus e mínimas de 3 graus, sem probabilidade de chuva e com o vento fraco. Já a quarta-feira, dia 10 de março, céu nublado por nuvens altas, com temperaturas máximas de 18 graus e mínimas de 3 graus, probabilidade de chuva de apenas 1% e o vento estará fraco. Chega assim ao fim o bloco informativo desta segunda-feira aqui no Novo Canal. Já sabe, pode continuar a acompanhar tudo o que se passa na sua região através das nossas plataformas sociais ou então através do novonoticias.pt. Convido a ficar ligado com o Novo Canal o resto da semana. Tenha agora uma boa noite. Novo Notícias com Mariana Nogueira. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.